Mas você concorda comigo que se eu comprei essa mesa e paguei lá R$ 2.000, amanhã ela tá valendo mais ou menos? Tá falando a mesma coisa, provavelmente. Daqui a um mês? Talvez menos. Sim. Daqui Porque a um vai ano? desvalorizar o produto. Daqui a um ano? Menos ainda. E marca? Marca, ela tende a se valorizar conforme a marca vai fazendo um trabalho de construção no mercado. Né? Perfeito. Então isso é o valuation da marca. Uma breve introdução pra galera te conhecer e como é que tu entrou nesse universo de propriedade intelectual? 20 anos nesse mercado. O que te fez chegar a esse mundo das marcas? Na verdade, agora dia 11 de maio fez 22 anos já. 22. A gente fala mais de 20, mas nunca sabe quantos tá, né? Cara, engraçado, né? Assim, eu formei no ensino médio em 2000. Em 2001 entrei na faculdade e, como qualquer estudante, precisava de grana. Fui estagiar num escritório de propriedade intelectual, mas eu não sabia nem que era aquilo. Eu tava procurando vaga, né? E aí eu fui enganado a fazer direito empresarial. E até hoje a gente engana também os nossos estagiários, porque propriedade intelectual ainda é muito, muito pouco difundido no Brasil. Hoje a gente não pode só falar de marca, né? É um universo que permeia a nossa vida, né? Mas assim, o que eu costumo falar, sabe, Josué? Assim, a gente precisa... o primeiro ponto para a gente ganhar o jogo é conhecer as regras. Até o Felipe, né, que você conhece bem, fala muito isso. E eles não querem ensinar essas regras aqui no Brasil. E aí, cara, lá atrás, na hora que eu cheguei, o cara falou assim, olha, esse aqui não é um escritório de direito empresarial, não. Isso aqui é um escritório de marcas e patentes. Era muito comumente chamado marcas e patentes, né? Uhum. Falei, você quer aprender sobre isso? Quero. E aí eu lembrei de um caso muito interessante. A minha mãe, ela tinha um restaurante que chamava K Entre Nós. Essa marca é muito legal, inclusive, que era um K entre dois nozinhos, assim, sabe? E o restaurante fazia um sucesso lá em BH e tal. E um belo dia ela recebeu uma notificação e a gente teve que mudar o nome. E isso ficou na minha cabeça. Quando eu entrei lá, o cara falou isso, eu falei, cara, será que é isso? E era exatamente isso. E eu me apaixonei, né? Eu sou como você, um apaixonado por marcas, né? Então, fazer essa parte legal e ser especialista de algo até então muito pouco difundido no Brasil é incrível, é sensacional, né? Eu pontuei a minha vida nisso e, principalmente, eu tenho um legado, que é levar a educação de propriedade intelectual. Show de bola. Eu ajudo a criar e tu ajuda a galera a proteger a marca, porque é muito pela proteção, né? Olha só que interessante que você falou, Josué. Proteção é um quesito muito importante, muito importante. Mas o principal é a propriedade. Por isso que chama propriedade intelectual e não proteção intelectual. No Brasil, antigamente, a gente tinha mania de fazer 3 tipos de registro de marcas. Empresas estrangeiras, nós vamos falar também sobre isso. Empresas que eram muito grandes e coisas supérfluas. Né? A não ser também que às vezes a pessoa sofreu um processo de marca e tal, e aí ele ia procurar um profissional de propriedade intelectual. Então a gente sempre viu propriedade intelectual no Brasil, empresariado, como uma proteção. É um seguro. É importante? É importante. Mas hoje tem uma palavrinha mágica no mercado que nós vamos falar com o nosso amigo Rubem, inclusive, que é valuation. Eu adoro essa palavra, né? A gente tem mania de dar nome inglês a tudo, né? Mas essa palavra é muito interessante. Valuation é o quê? Quanto que vale a minha empresa? Mas ao ponto de vista da propriedade intelectual. Exemplo, nós estamos no estúdio, essa mesa é um patrimônio aqui do estúdio, ele tem uma marca, mas você concorda comigo que se eu comprei essa mesa e paguei lá R$ 2.000, amanhã ela está valendo mais ou menos? Tá falando a mesma coisa, provavelmente. Daqui a um mês? Talvez menos. Sim. Porque vai desvalorizar o produto. Daqui a um ano? Menos ainda. E marca? Marca, ela tende a se valorizar conforme a marca vai fazendo um trabalho de construção no mercado. Perfeito. Com certeza. Né? Então, isso é o valuation da marca. Né? Então, assim, pensar em valuation hoje é pensar que eu posso ser uma indústria, uma prestadora de serviço, um comércio, mas o que vale mais necessariamente é o meu intangível, que não é poupável igual essa mesa. E quando a gente traz isso para o seu público do Verde Marca, cara, isso tem uma sinergia sensacional. Por quê? Porque os caras vivem de marca, se vive de marca, eu preciso ter minha marca registrada, a minha propriedade integralizada, isso é através de um documento do INPI, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas, sobretudo, você e seus alunos, eles vivem hoje um mundo do white label. Sim. Não necessariamente o cara precisa ter uma indústria, cara. Imagina. Eu vou começar a ter uma marca própria, preciso ter uma indústria, preciso comprar maquinário, costura. Não existe isso. É igual a minha marca hoje, que ela é licenciada. O que eu licenciei? Eu licenciei a marca. A única coisa que foi para eles quando eu licenciei foi a marca. Então, no contrato que eles têm a licença para comercializar minha marca. Então, olha só que interessante, cara. Se eu vivo de marcas e eu tenho uma marca e eu faço um white label, meu único patrimônio é a minha propriedade intelectual. Obviamente que as pessoas que trabalham, os recursos humanos, obviamente. O próprio patrimônio de tocar a empresa sempre vai ser as pessoas. Mas quando a gente fala em patrimônio ativo,
necessariamente a propriedade intelectual. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho dessa regra que a gente não viu na graduação, a gente não viu na escola, a gente não viu na faculdade, em pós-graduação. E eu confesso que, eu tenho mais de 12 anos de experiência nesse mercado. Sim. Cada vez que eu converso com vocês, que são especialistas, eu começo a descobrir um pouco mais, porque o negócio é muito complexo. Né? A questão da proteção e de quanto tu vai se proteger e como tu vai se defender quando tu tiver um problema, porque tu só descobre o valor de uma propriedade intelectual quando tu tem um problema. Perfeito. Né? Não quando no dia a dia. No dia a dia, cara, tô pagando aqui, mas e aí? Sim. E se não tivesse pago, eu já vi marca, por exemplo, fechar porque não tinha registro. Sim. Teve que trocar o nome que não tinha registro. E por que eles não querem ensinar propriedade intelectual? Porque eles querem a gente... Isso é fantástico. Na verdade, assim, né? Se a gente for falar de propriedade intelectual lá fora, isso é beabá. Hoje, quando a pessoa tem um estralo de abrir uma empresa, tem aquela lâmpadazinha, não é à toa que a propriedade intelectual é um símbolo, é uma lâmpada, o que ela vai pensar? Aí eu vou contratar um contador, que não vai entender de propriedade intelectual, então o primeiro filtro é vazado. Eu vou contratar um cara de agente de comunicação, fazer meu branding. Vou contratar lá um advogado, fazer um contrato, alguma questão trabalhista, tributária. Então, passou por 3 atores e nenhum deles levantaram a bandeira da propriedade intelectual. Então, olha só que interessante. Por que lá fora se fala tanto de propriedade intelectual? É beabá, é alicerce. E aqui a gente ainda está engatinhando nisso, mesmo depois de 22 anos de experiência no mercado. Obviamente que as coisas estão mudando, né? Porque eles querem que a gente consuma cada vez mais marcas estrangeiras. Louis Vuitton, Gucci, Ferrari, Armani. Eu dei uma palestra semana passada em Fortaleza, no Ceará. Na verdade, eu dei 7 palestras. Eu e a minha equipe, né? Minha equipe me ajudou bastante, Dr. Brenda, Dr. Clarice. Para 350 colaboradores de uma indústria. A gente faz muito isso. Cultura de workshop, né? De propriedade intelectual. E aí eu dei uma pesquisada. O setor era cosméticos, é uma empresa bem grande de cosméticos. 80% de todo cosmético no Brasil é estrangeiro. Esse Brasil gigantesco. 80%. Por quê? Eles querem que a gente consuma cada vez mais marcas estrangeiras. Seja de cosméticos, seja de roupa. Então, aonde que a gente muda isso? A gente muda isso com a educação. Então, eu acho que esse é o grande pilar da Total. Legal. Né? É levar a educação. Você tem as empresas de registro de marca que fazem um trabalho legal, desde que elas sejam éticas e responsáveis, que a pessoa está ali para fazer a proteção. Você tem os escritórios de advocacia, por um outro lado, que trabalham na parte do contencioso, quando dá um problema de marca, mas ninguém está levando a educação para essa galera. Então, acho que o neditismo da Total, ele está muito aí. De fazer workshop, fazer cultura de propriedade intelectual. Você que é um incentivador e um amante também de propriedade intelectual, de marcas, entende muito de propriedade intelectual, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é levar a educação para uma galera que não vê isso na faculdade, não vê isso na escola, mas que a propriedade intelectual permeia a sua vida inteira. E a gente age muito dentro do direito preventivo, que a ideia é você estabelecer todos os investimentos com a finalidade de mitigar todos os tipos de riscos. Porque olha só, em todos esses atores que o Vinícius falou, a gente está colocando ali, desdobrando mais investimentos. Quanto que a gente não gasta numa fachada, numa placa, num uniforme, papelaria, no desenvolvimento de branding? O que vai cercar tudo isso, vai garantir a integralização desse patrimônio. Que é o quê? Quando eu vou ali dentro do INPI, faço uma boa pesquisa de viabilidade, aí dentro dos diferenciais da Total, acho que a gente coloca ali a visão de um modelo de negócio. A Total não é um escritório quadrado com vários advogados. A Total ela é uma equipe multidisciplinar. Então, dali a gente tem, né? O Rodrigo, eu não sou advogado, né? Muito embora tenha aprendido muito sobre a área, porque faz parte do nosso dia a dia, mas eu sou formado em administração. A gente tem um diretor de receita também que é formado em administração. De onde veio, desculpa cortar, mas de onde veio o teu interesse por propriedade intelectual, onde tu acabou se tornando CEO? Na verdade, eu que roubei ele de um amigo meu, que ele já fazia o serviço de administração, né? Esse caso é interessante. Mas já era do universo de propriedade intelectual? Isso foi legal, porque eu tive meu primeiro contato com branding no desenvolvimento de uma startup em 2013. E dali eu já comecei a visualizar o quão importante é o tom de voz de uma marca, como que ela deve se comunicar com o público, sobre o design, ou seja, todo esse posicionamento de construção.
Saí desse projeto, foi uma startup, ficou até 2017, mas eu já estava tocando ela de modo secundário. E, posteriormente, entrei dentro de um grupo, fui trabalhar na Triton, e a Triton está dentro do mundo da moda, e tinha uma discussão muito grande. Ou seja, eu já visualizava esse problema nos corredores da empresa sobre propriedade intelectual.